O pastor Magela é o ministerial da nossa união. Ele também trabalha na área da família e tem desenvolvido um trabalho maravilhoso. É uma pessoa que tem assistido muito o nosso campo aqui. Então, pastor, nós nos tornamos amigos e que Deus seja louvado com a sua presença, com o seu ministério. Seja bem-vindo, tá ok? E que essas pessoas que estão aqui possam também, através do Senhor, se aproximar mais do nosso Senhor Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Bom dia. Se você está feliz por estar aqui, diga amém. Amém. Se você quer ver Jesus voltar, diga aleluia. Aleluia. Se você vai para o céu encontrar Jesus e subir com Ele para a eternidade, diga glória. Glória. E então vira para o lado e diga, meu irmão, eu quero ir com você também. Que Deus seja louvado. Ninguém vai para o céu sozinho. Amém, irmãos? Nós vamos levar gente com a gente. E você, que é um líder de igreja, um ancião de igreja, diretor de igreja, vai levar mais gente aí. Essa é a sua missão. Essa é a sua responsabilidade. E nós estamos aqui justamente para isso, para nos aprimorar, para nos aproximar de Deus, para buscar o Espírito de Deus, a capacidade, a habilidade para fazer a obra de Deus, que é ganhar almas. Parabéns a esse bonito grupo, esses que comandam e levam a igreja à frente. E realmente a associação seja abençoada nesse dia. Quando então eu recebi a incumbência de falar a vocês, eu estava pensando o que poderia falar a vocês. O ancião como sacerdócio do lar, ou no lar. Eu queria fazer uma pergunta para a gente pensar agora e começar o nosso tema. Como andam as coisas lá na sua casa? Você está bem? Teve uma boa semana com a sua família? Você está bem com os seus filhos? Seus filhos estão na igreja? Tenho muitos aqui que eu estou vendo de cabelos brancos, já tem netos, os netos estão na igreja. Os seus familiares? A sua esposa está bem na fé? Ela está firme na fé da igreja? Eu trabalho já como pastor há 31 anos e há mais de 20 anos eu trabalho na área da família. Eu sempre digo o seguinte, algo que eu descobri nesses anos: se você está bem na sua casa, você vai estar bem fora de casa. Se você anda bem no seu lar, você vai andar bem na rua. Se você anda bem no seu lar, você vai andar bem na igreja. Para você ser um bom líder, um verdadeiro ancião nas mãos de Deus, você precisa ser também um ancião nas mãos de Deus dentro da sua casa. Eu sempre falo, tudo pode estar bem na minha vida, mas se a minha família não estiver bem, se o meu casamento não estiver bem, os meus filhos não estiverem bem, eu não estou bem. Eu preciso ser pastor dentro de casa, primeiramente. E essa é a nossa missão, você ser um líder dentro da sua casa. E como que nós podemos ser um sacerdote no lar? É sobre isso que eu quero falar a você nesta hora. O que é ser um sacerdote no lar? A palavra sacerdote, segundo o dicionário bíblico, quer dizer também interceder, representar, oficializar o culto. Não só na igreja onde vocês oficializam, mas também dentro da sua casa. Promover religião, comunhão e ordem. Não só lá na igreja, mas dentro da sua casa. O mesmo que Jesus faz lá no lar celestial. Na sua casa lá no céu. Ele está promovendo o amor, o serviço e também se dando por aqueles que Ele está intercedendo, que somos cada um de nós. Esta é a missão que você tem como sacerdote. Por que religião dentro de casa? O que ela significa? Por que nós temos que ser primeiramente religiosos na nossa casa? A primeira função dentro de casa é defender o lar. Mas defender o lar de quê? Irmãos, isso é muito importante. Defender o lar dos ataques do inimigo. Satanás incitou os exércitos das trevas para guerrear contra os seus santos. Nós não podemos permitir ser indiferentes aos ataques dele. E assim, com muita oração, percepção espiritual, capaz de discernir entre o bem e o mal, você como líder, você tem que se colocar nas mãos de Deus e deixar Deus abençoar você.
Tem um texto muito bonito que diz assim: Deus, que está preocupado com o bem-estar de todas as famílias, convida os pais sinceros a defender seus lares. E se eles estão edificados sobre sólidos fundamentos, não precisam temer o futuro. Eu me lembro que há pouco tempo um ancião de igreja me procurou e disse: pastor, o que eu faço? A minha esposa está fora da igreja. Outro dia um ancião me disse, um colega pastor me disse: o meu filho está fora da igreja. O que eu faço? Eu me sinto assim envergonhado, eu me sinto desanimado, eu me sinto desacreditado. E o que eu posso fazer? E a resposta é muito fácil, irmãos, é muito simples. Primeira coisa, você não deve se culpar. Segundo, você não deve se cobrar. E o que você precisa fazer? Aí que está o segredo do ancião no seu lar, como sacerdote no lar. E a Bíblia responde. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser abri-la comigo, a resposta é muito simples. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 18, diz assim, leia esse texto. Efésios capítulo 6, versículo 18. Essa deve ser a sua função como sacerdote na sua casa. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? A única coisa que você deve fazer e precisa fazer e tem que fazer é orar a Deus por sua família. Eu não sei se tem algum ancião aqui que a esposa não é adventista, ou está fora da igreja, ou está fraca da igreja, ou se tem alguém aqui que é diretor que os filhos não são da igreja. E isso acontece. Eu não quero saber especificamente neste caso, mas eu quero dizer a você especificamente nesta hora. E eu quero que você abra a sua Bíblia novamente. Se você está com a sua Bíblia aí, abra agora lá no livro de 1 Coríntios. E olhem esse texto que nós podemos nos aplicar e agora buscar forças, conforto, alento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Se o seu filho não está na igreja, você está aborrecido, chateado, preste atenção nesta bênção que Deus tem para você agora. 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. O seu filho é santo por seu intermédio, mesmo que ele esteja fora da igreja. Se a sua esposa não está firme na fé, ela é abençoada por seu intermédio. E como acabamos de ler há pouco, lá em Efésios, diz assim: orando, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos da sua casa. Amém, irmãos? Amém. Essa é a nossa função número 1. Orar por aqueles que estão no nosso lar. Esses dias eu descobri uma palavra que eu não conhecia. E esta palavra me veio num sonho, irmãos. Num sonho que eu tive. E por incrível que pareça, foi uma resposta às minhas orações pela minha própria família, pela minha própria esposa e também pelos meus filhos, que eu tenho. A palavra que eu descobri, que eu não conhecia, foi interpretar, ou melhor dizendo, a palavra foi impetrar. Impetrar, esta palavra eu nunca tinha visto. Eu orei de madrugada e fui dormir. E no sonho, Deus me respondeu: você está impetrando por sua família. Eu não sei se você conhece essa palavra, se tem algum professor de português aqui, mas eu fui no dicionário. Eu acordei e abri o dicionário e diz lá: obter por meio de súplica, alcançar, conseguir, suplicou e alcançou. E ainda mais, pedir de maneira humilde, intensa, implorar, rogar. Isto quer dizer impetrar. É aquela oração que você faz diante de Deus, nas madrugadas da sua vida, pela sua família. E isto é maravilhoso. É isto que o ancião tem que ser.
aquele que busca a Deus e desta maneira alcança a promessa divina de que Deus responde às suas orações. Eu fui pastor de uma igreja onde tínhamos um diácono e uma diaconisa. Ele e ela eram os primeiros diáconos da igreja. E aquele irmão e aquela irmã choravam pelo filho que estava preso na cadeia por tráfico, desesperadamente. Eles choravam a Deus. Eu fiz o funeral dos dois. E depois de algum tempo, eu tive a alegria de batizar o filho deles. Amém? Amém. Eu me lembro que aquela senhora estava no caixão. Eu vi os calos no joelho dela. E ela orou as madrugadas da sua vida pelo seu filho. E o seu filho Paulinho se batizou depois. Quando nós oramos pela nossa família, nós recebemos a força, o alimento, nós recebemos a resposta de Deus. Esta oração deve ser diária, constante, deve ser o nosso hábito. E nós não podemos separar a nossa família de Deus sem perigo, irmãos, somente com a força da oração. Se a Bíblia é verdade, a oração é o poder para a sua vida. Se nós cremos nisso, nós temos que usar isso. E o ancião precisa de ser um homem de saúde espiritual. E a nossa vida deve ser devocional. Várias vezes, comunhão direta, diz Aaron. Nós temos que obter sabedoria, discernimento para aquilo que está acontecendo na nossa casa. Ontem, quando eu peguei o pastor, a primeira pergunta que ele me fez: como estão seus filhos, sua filha e seu filho? A gente se enche de falar dos filhos, mas a maior alegria, irmãos, que graças a Deus eles estão na fé. Eu acredito que seria a maior decepção da minha vida ter o meu filho fora dessa igreja. E eu confesso a vocês, eu já tenho falado aos pastores e aquelas igrejas que eu já fui visitar. Eu acordo toda madrugada para orar a Deus. E eu estou aqui com o meu testemunho na mão, que é essa Bíblia aqui, que é a segunda que eu estou lendo esse ano. Porque uma já foi, eu já dei de presente. Eu leio de mesmo, irmãos, eu descobri algo maravilhoso para mim. Eu vou lendo a Bíblia e vou marcando a Bíblia. Tem textos que eu leio 5, 6 vezes. E assim eu percebo que a palavra de Deus entra na minha alma. Amém. Eu recebo a bênção de Deus. E eu estou falando coisas, irmãos, de 2 horas de leitura de Bíblia por madrugada. Essa é uma semana mesmo. Todas as madrugadas eu acordei. E orando pela minha família, pelos pastores, pelo ministério. Às vezes a gente fica ansioso, com medo, com dúvida. Às vezes a gente fica desanimado. E eu descobri que quando eu leio, eu jogo meu sentimento no texto. E aquilo tudo some, passa, e eu me sinto bem. Amém. E Deus tem abençoado, né? E assim eu fiz um código de leitura da Bíblia, né? Eu sei que quer dizer cada cor. E se você está querendo ganhar essa Bíblia, eu vou dar ela de presente onde eu estiver quando eu terminar ela. Se for lá na sua igreja, você pode, quem sabe, ganhar essa Bíblia se Deus me revelar. É por revelação, tá, gente? Na hora eu falo assim, é você aí, né? Você aí de cabelo, né? Cristo é o nosso exemplo, irmãos. Ele orava na calada da noite. Alguns sem cabelo ficaram vermelhos aí, né? Mas ele tem um pouquinho de cabelo ainda lá. Cristo orava, irmãos. Chegava a passar a noite inteira em oração. Fazia súplicas com clamores. Orava não só por si, mas pelos outros. Buscava força, refrigério. E era um exemplo da sua própria humanidade. E quando que nós devemos orar? Ellen White escreveu: quando nos sentimos indispostos para tirar as nuvens tenebrosas do nosso caminho. Às vezes você, como líder de igreja, vem na sua mente: você não é digno, você não é capaz, você é um pecador, você não serve para ir lá na frente. E isso é o demônio, irmãos. Ore nesta hora e peça a Deus para tirar essa nuvem de dúvida da sua mente contra os enganos de Satanás. A pior coisa que tem é quando uma igreja vai para um caminho perigoso das doutrinas erradas. E você, ancião, você é o primeiro a ser o vigia da oração contra esses ataques, esses enganos, e na sua casa também. Quais são os resultados da oração? Ellen White escreveu: você vai ter força, você vai ter poder, você vai aperfeiçoar o seu caráter. E você vai ser digno de receber o Espírito de Deus. Amém. E nós vamos aproveitar melhor o nosso tempo. Pode estar certo disso.
quando nós oramos e buscamos a Deus. Você quer progresso na vida? Hoje todo mundo quer ter sucesso, né? Nos empreendimentos, nos negócios, mas nós, irmãos, o nosso progresso é na igreja. Eu tenho certeza que a sua vontade é que a sua igreja seja imaculada, seja vitoriosa, seja uma igreja pura, verdadeira, ganhadora de almas. E o segredo é a oração. E para o seu lado, o segredo é a oração, escreveu Ellen White. Ela usa justamente esse termo, progresso na vida. Deve orar muito, orar em grupos, é estar cheio do Espírito Santo, é você receber sabedoria para ir lá na frente. Às vezes você trabalhou o dia todo, está cansado, e você tem que ir lá na quarta-feira, o pregador não veio, e você tem que pegar a Bíblia ali, talvez de última hora, e você pergunta, onde eu vou buscar? É o Espírito Santo quem vai te iluminar nessa hora. Amém. Não tenha medo. Se a sua vida está nas mãos de Deus, não tenha medo. Eu estava justamente falando sobre este assunto e um irmão da igreja me abordou e disse, pastor, como é que eu faço para acordar de madrugada? E eu falei assim, eu tenho a receita. Eu já faço isso há muitos anos. E é bem fácil. Qual é? É só dormir cedo. Senão você vai ficar com sono perambulando, caindo pelas paredes durante o dia. Aí não vai adiantar nada. Você dorme cedo, você acorda cedo. Essa é a lei. E isso é o que a gente precisa fazer. E ver menos televisão. E orar mais e ler mais a palavra de Deus. E Deus vai ser fiel para você. Você vai ter um espírito sereno. Você vai ter o Espírito de Deus ao seu redor. E a sua esposa irá perceber isso. Ela irá sentir isso. E a primeira coisa que ela vai querer é também mudar a sua vida. Você, como guardião da igreja, você tem que ser o guardião do seu lar. O pai e a mãe só vão lograr autoridade sobre os filhos se orarem juntos, se unirem, se buscarem a Deus juntos, se protegendo diante de Deus para buscar a proteção de seus filhos. E eles vencerão, e eles crescerão. E assim tudo vai dar certo. Ontem mesmo a minha filha me ligou dizendo o seguinte, pai, eu estava dentro do metrô e eu estava assustada, porque alguém pegou a minha mochila com todos os meus documentos escolares, meu dinheiro, meu salário, e saiu correndo de dentro do metrô. E saiu correndo com a minha mochila. E eu fiquei chorando. Aí as pessoas me acudiram ali, me apoiaram, eu saí na próxima estação. Aí chamaram um guarda, e o guarda ligou para a estação que tinham tirado a mochila dela e disse assim, fique tranquilo que nós já pegamos a sua mochila. Ele saiu. E ela disse, foi resposta às nossas orações. Amém, irmãos? Amém. Você ouvir isso de uma filha de 26 anos, não tem coisa melhor. É a melhor coisa que um pai pode ouvir. E você ensinar os seus filhos a orar. E você tem que fazer isso, senão eles não aprendem. Eles têm que perceber que você é um homem de oração. E o ancião precisa ser um homem de oração. E nós temos que buscar essa energia nos braços de Jesus. Eu tenho um texto aqui, irmãos, muito forte. Olhem só esse texto aqui. Constância na oração, escreveu Ellen White. Se vocês negligenciarem a prática da oração, ou a ela se dedicarem de quando em quando, com intermitências, segundo pareça conveniente, perderão a firmeza de Deus. Em outras palavras, não vale nada. Orar de vez em quando é a mesma coisa que nada. Nós temos que ter a constância, o hábito. Nós temos que ter a nossa vida devocional nas mãos de Deus. Você pode orar, claro, com a sua família, você pode orar na sua hora sozinho, você pode orar no seu trabalho, você pode orar lá no trânsito, você pode orar nas suas atividades que você está envolvido, mantendo a concentração em Deus. E assim o seu espírito vai estar forte com o Espírito Divino. E a sua família vai ser protegida. Amém. E nós temos que entender isso. Eu tenho um amigo pastor que estudou comigo, eu fui lá no lugar onde ele trabalha, que é muito longe daqui. E havíamos um conselho de pastores, isso já tem algum tempo. Aí ele chegou para mim e falou assim, Magela, eu estou muito chateado, porque eu fui visitar o meu filho, ele passou no concurso do Banco do Brasil, e ele infelizmente está fora da igreja. Eu fiquei muito triste, e eu falei assim para ele, mas por que você não vai na igreja? Você não trabalha sábado, você tem um bom emprego, você está livre para adorar a Deus, você aprendeu isso. E sabe o que ele disse para mim? Que ele não quer ir para a igreja por minha causa, por minha culpa.
E esse colega abriu o coração. E ele disse: o meu filho disse para mim que não quer ser um adventista porque ele não gosta da minha igreja. Porque quando ele me acompanhava dentro do carro, às vezes no almoço, no café, no jantar, eu falava mal da igreja, falava mal dos anciãos, falava mal da associação, falava os problemas, e ele foi absorvendo aquilo. Ele disse: eu odeio esta sua igreja. E aí esse amigo meu falou assim: isto foi a pior coisa que eu poderia ouvir do meu filho. E ele falou: eu falava sem perceber. Eu estava desabafando meus problemas, eu estava abrindo lá para minha mulher na frente deles, e eles entenderam de forma errada. E ele, infelizmente, hoje não quer ser um adventista. Vocês que são líderes da igreja, vocês têm que ter muita consciência para não trazer os problemas da igreja para dentro da casa de vocês. Não trazer os escândalos, as desavenças, as intrigas, os dissabores, e aí você começa a desabafar, e o filho pequeno, ele não entende isso. E aí ele vai ter uma reação talvez negativa, como foi esse amigo. E dessa maneira você tem que ter muito cuidado, muita habilidade, para que a sua vida seja imaculada. E você falar de coisas boas e positivas, principalmente diante das crianças, dos menorzinhos. E se você tem algum problema, você tem o direito de desabafar. Geralmente a gente desabafa para a esposa, mas procure uma hora certa. Mas a melhor hora mesmo, irmãos, é de joelhos, na presença de Deus, e você falar para Deus o que está sentindo, você contar para Ele o que está te aborrecendo. E foi isso que eu aprendi na minha leitura diária da Bíblia. Essa semana, irmãos, eu não li menos de 40 capítulos da Bíblia, não, em tudo que eu já havia lido. Eu acho que eu tenho uma vantagem também, sabe? Porque eu leio, esqueço tudo que eu leio, eu tenho que ler tudo de novo. E assim Deus vai penetrando na nossa alma, e a palavra de Deus vai entrando, e você vai tirando aquelas coisas ruins, e você não coloca aquilo para fora, você vai colocar coisas boas. E desta maneira os seus filhos irão ouvir coisas boas, a sua mulher irá ouvir coisas boas. Outro dia eu ouvi um grande pregador da igreja, um grande líder, dizendo o seguinte: tem muito irmão que no sábado, na hora do almoço, ele serve pastor assado e ancião frito no óleo queimado diante da sua família. E aí depois os filhos saem da igreja, né? Óleo usado, né? E nós não podemos ser assim. É claro que a igreja é um hospital de doentes, é uma oficina de problemas. E nós temos que ter um espírito positivo, alegre, disposto diante de Deus, com o espírito de oração. Se você mantiver isto, eles irão receber isto de você. E o primeiro a levantar dentro de casa para buscar a esposa, para orar, os filhos para orar, tem que ser você. Você que é o sacerdote. E você, a mulher que está aqui, você está aqui como líder também. Você é a sacerdotisa do seu lar. Se você tem um esposo que não está aqui, ou uma esposa que não está aqui, a responsabilidade é sua. Você em primeiro lugar. E desta maneira, quando eles perceberem isto, eles irão sentir isso. Não é uma cobrança que eu estou fazendo a você, eu estou apenas despertando o seu coração. E nunca é tarde, irmãos, para começar a oração. Não faz tempo alguém me perguntou o seguinte: mas lá em casa eu acordo uma hora, a mulher acorda outra hora, o filho acorda outra hora. Eu falei: mas será que vocês não têm 5 minutos juntinhos, pelo menos por dia? Será que a sua vida está tão desencontrada assim? Procure um momento em comum. E se for criança, quanto mais rápido esse momento, melhor, porque eles cansam. E se for jovem, mais habilidade. Você não pode, assim, injetar na mente dele. A minha sogra é adventista de 2ª geração. A minha esposa de 3ª geração. Meu filho de 4ª geração. E a minha sogra era irmã de 8. Ela com ela eram 9. E o pai dela, que já era adventista já, convertido, ele fazia um culto de 1h30. Resumindo, poucos filhos estão na igreja. Não é esta a fórmula, irmãos. Fazer um culto de 1h30, imagina só, jovens, todo mundo cansado, e aquela liderança antiga, isso não funciona. Tem que ser algo suave, agradável, bom e rápido. Agora a sua devoção não. A sua devoção tem que ser demorada
com calma, sem pressa, sem compromisso, e por isso que eu falo, a melhor hora é a madrugada. E quanto mais você estiver isto, mais você vai passar para os seus filhos e para os seus familiares. Não é difícil, apenas manter a concentração. A devoção a Deus, se você quiser terminar, vamos ler agora os textos anteriores ao que lemos há pouco. É justamente para quê? Abra lá em Efésios, novamente, no capítulo 6, no versículo 11, e preste atenção neste texto, colocando este texto sobre a sua família. Olha o que diz aqui: revestivos de 6, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Alguns dizem pregação do Evangelho da paz. Embaraçando sempre, ou embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Esta é a sua função, manter a Bíblia. E eu vou terminar contando uma história de um ancião da Igreja da Graça, lá em Salvador. Eu estava trabalhando lá há pouco tempo atrás. Eu estava justamente falando sobre este assunto, do poder da palavra de Deus. E esse é um dos líderes lá da Igreja da Graça. Ele me disse: pastor, eu sou taxista aqui na Bahia, em Salvador, a minha vida toda. E eu sempre carrego a minha Bíblia no painel do carro. Eu estava precisando trabalhar até tarde, e um dia, às 10h15 da noite, lá no cais, um passageiro me chamou na rua, eu parei, ele entrou, e ele foi me levando para fora da cidade, eu estava com medo. E num dado momento ele disse: para esse carro. E eu parei o carro. E ele disse assim: eu ia te assaltar, mas essa Bíblia aí no painel está me incomodando, ela não para de olhar para mim, deixa eu sair daqui correndo. E foi embora. Interessante, né? E ele me contou essa história. Então carregue a Bíblia. Eu tenho uma amiga chamada Cláudia Lessa. Ela é esposa do Sérgio Lessa, que é um ancião de igreja. Foi ele que me pregou o Evangelho e me ensinou a palavra de Deus. Eu sou adventista por intermédio da pregação dele. E esta mulher é gerente da Caixa Econômica Federal na cidade de Juiz de Fora. E ela carrega uma pequena Bíblia dentro da bolsa dela. E ela diz assim: quando eu vou pegar a minha carteira, eu tenho a Bíblia ali perto. Parece que quando eu toco na minha carteira, eu toco na Bíblia e eu não gasto demais. É uma boa receita para as mulheres. Eu saí falando por aí. Carregam a Bíblia perto da bolsa para não gastar demais. Ela é gerente do banco, formada em administração. A Bíblia não é milagreira, mas ela é a palavra de Deus. Ela tem vida, ela tem paz, ela gera vida, ela é a vida eterna. Amém. Se você debruçar-se diante dela, ela vai entrar dentro da sua casa e proteger o seu lar pelo poder da vida que ela tem. Amém. Pelo poder do Espírito de Deus. Que Deus possa abençoar você. E eu quero dizer, ancião, você tem que ter duas qualidades. Você tem que ser um homem de oração e um homem da Bíblia. Carrega a Bíblia, coloca-la diante de você, e você vai ser respeitado na sua família, no seu trabalho, nos seus vizinhos e principalmente dentro da sua igreja. Você é um sacerdote na igreja, você é um sacerdote dentro da sua casa. Não vá se cobrar, mas apenas se deixar levar por esta bênção e saia daqui com essa certeza: Deus escolheu você e me trouxe aqui justamente para te abençoar. Amém. E essa é a maior bênção que Deus tem para você, e este é o meu desejo e a minha oração na sua vida e na vida de todos nós. Amém. Amém.